Glória a Deus. Nós estamos falando esse mês de agosto sobre o tema O Caminho para Amar. E hoje nós vamos falar sobre Jesus de Nazaré. O caminho para uma nova espiritualidade. O caminho para amar é uma reflexão que nós estamos fazendo como contraponto a um grande movimento feito pelos grupos liberais progressistas. O liberal progressismo tem trazido uma série de questionamentos a respeito da forma de nós vivermos, a respeito da forma de nós crermos, a respeito da forma de nós nos relacionarmos, a respeito de tudo na vida. E é natural que esses questionamentos nos pareçam novo, como se fosse novidade. Então, hoje nós encontramos muitas pessoas preocupadas, né? Nós encontramos no dia a dia, eu conversando com os nossos irmãos e irmãs e amigos, né? Nós vamos encontrando cada vez mais pessoas preocupadas com tudo que está acontecendo no mundo, né? Os processos de transformação, né? Os novos conceitos de convivência, de relacionamento, enfim. Só que o livro de Eclesiastes, irmãos, ele nos traz duas mensagens muito bacanas. Salomão, tido como o homem mais sábio, né, que o homem conheceu, que os homens conheceram, o rei mais sábio, ele diz assim, que tudo o que é, já foi. E tudo o que virá, também já foi. Ele diz assim, tudo o que está se fazendo agora, já foi feito. E se tornará a fazer de novo. Então ele diz que tudo o que tem agora é uma continuidade do que já aconteceu. E não é novidade. Ele conclui dizendo assim, nada há novo debaixo do céu. É novo para mim, que sou novo. Eu, no meu caso, já fui mais novo. Mas é para mim, é para você que estamos tendo contato com alguns problemas agora. Mas os questionamentos da vida, as reflexões da vida, as tensões da vida, as angústias da vida, as perguntas, os conflitos da realidade, da forma que nós lidamos com ela e com aquilo que nós não conhecemos, essa tensão já foi no passado e volta a ser hoje de novo. Então, hoje tem uma série de questões que nós estamos discutindo, ou que vem à tona com uma outra roupagem, com uma outra cara, né? Com uma outra perfumaria, que eu gosto de falar assim, com uma outra pintura, que parece novidade, mas, na verdade, é uma versão nova de temas antigos. Então, Salomão parece que realmente tem razão. Tudo o que é, já foi. E tudo o que está sendo, será novamente. Só que ele diz mais, ele diz assim, e Deus pede conta de todas as coisas. Então, o que já passou, o que está passando é uma repetição, com uma outra cara, com um outro jeito, com a minha participação, com a minha percepção, com a minha realidade. E eu posso voltar lá atrás para comparar o que eu estou vivendo hoje e balizar minhas decisões, ou eu posso olhar só para frente, e eu devo olhar para frente, mas eu posso olhar só para frente e construir apenas e buscar novas respostas, sem olhar para trás. São decisões que nós vamos tomando, que a sociedade está tomando, mas que Salomão, que cria em Deus, assim como nós, diz assim, mas Deus pede conta de todas as coisas. E eu gostaria de hoje meditar com vocês sobre o conceito de espiritualidade, que é uma palavra que tem sido retomada hoje, parece nova, mas não tem nada de novo. E eu quero fazer isso a partir da conversa extraordinária, mais uma conversa extraordinária que nós vamos ler de Jesus de Nazaré
e as suas conversas. Jesus, irmãos, as conversas de Jesus, os encontros de Jesus, eles são um registro para eu e você estudarmos e olharmos com detalhes e tirarmos lições para nós. Porque Jesus de Nazaré, e eu estou usando esse termo Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré é o endereço que Deus decidiu usar quando veio morar aqui na terra. A Bíblia nos diz que chegou um tempo que foi o tempo perfeito para que Deus se revelasse plenamente ao homem. E quando ele fez isso, ele veio para um endereço. Foi lá em Nazaré. Na verdade, é em Belém, depois ele vai morar em Nazaré, mas ele vem morar em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é conhecido como Jesus histórico. Não é o Jesus das fábulas. Não é o Jesus dos contos de fada. Não é o Jesus da cabeça da cristandade. É o Jesus de carne e osso, que tem registro histórico, que viveu, que tinha pai, teve mãe, que trabalhou, que fez obras, que foi assassinado por conta da violência da época, por conta da polarização da época. Ele não quis assumir o lado direito nem esquerdo, ele assumiu o lado dele, porque ele era Deus que veio ensinar para nós a loucura de vivermos nos extremos dos lados. E nesse tempo de violência mataram ele. Esse Jesus histórico está registrado na história. Mas nós usamos os registros que os profetas fizeram quando falaram que ele viria. Nós usamos registros históricos que os apóstolos fizeram porque viram, andaram com ele, tocaram nele e disseram: ninguém falou como esse homem falou. E nós usamos os registros históricos daqueles que nem viram Jesus, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Não viu Jesus, não andou com Jesus, não tocou Jesus, mas Jesus decidiu, como é normal ele fazer, se revelar a Paulo. Já depois de ter morrido, Jesus morreu, Paulo não conheceu ele, mas Jesus depois se revelou a Paulo. E Paulo mesmo não vendo Jesus fisicamente, não tocando nele, não ouvindo a voz dele como os demais apóstolos ouviram, recebeu dentro de si um conhecimento, que nós chamamos de revelação. E também fez registros do que ele ouviu de Jesus, do que ele experimentou de Jesus. Então, esses registros nós chamamos de Bíblia Sagrada. Então, o Jesus histórico nós encontramos nos livros, e esse é o Jesus de Nazaré, e o Jesus, Filho de Deus, que é a filha de Maria e José, ele deixou mensagens para nós. E nas suas mensagens, ele nos ensina o que é ser gente, o que é ser humano, o que é ser espiritual, o que é uma espiritualidade amadurecida, equilibrada, o que é de verdade espiritualidade. E eu quero ler com vocês a conversa dele, o encontro dele registrado por João, o apóstolo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, esse registro que fala desse Jesus, então, batendo papo com uma mulher. E é muito legal, irmãos, a gente ler a semana passada eu falei sobre o capítulo 6, 7 e 8, e hoje eu volto aqui no capítulo 4, e estou no livro de João, porque é um livro extraordinário, que fala, João é um cara que captou a essência de Jesus, e registra a vivência dele, de maneira que nos traz uma luz extraordinária, e super atualizada para os nossos dias. Quando eu leio essas histórias aqui, parece que, de fato, parece que é o jornal do dia. Eu estou pegando o jornal do dia e estou lendo e vendo, esse Jesus, como eu já disse para vocês, ele é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador.
mas se ele não fosse nada disso, eu já ia seguir ele, porque ele é demais. Se ele não fosse o Deus encarnado, eu já seguiria ele, porque ele é extraordinário, Jesus de Nazaré. E lá no capítulo 4, ele tem um encontro com uma mulher, e nos encontros dele, irmão, Jesus, ele parece que entra num quebra-cabeça. Já viram um quebra-cabeça que você vai montando as peças e a imagem vai ficando clara? Parece que ele entra no quebra-cabeça da humanidade e tira tudo fora do lugar. Ele entra nesse quebra-cabeça e as peças vão ficando tudo fora de lugar. Ele vai bagunçando as coisas como elas estão. E vai nos dando um outro formato, um outro jeito de ver, um outro jeito de experimentar, um outro jeito de viver. E ele faz isso justamente para que eu perceba que o quebra-cabeça que eu e você, humanos, estamos montando é segundo a nossa cabeça, a nossa vontade, a nossa percepção. Só que a nossa cabeça, a nossa vontade, a nossa percepção tem nos mostrado a sociedade louca que nós temos produzido. Quando eu digo nós, estou falando da humanidade. Então ele vem nos ensinar que esse jeito que nós temos vivido não é o bom jeito de viver que o pai dele propôs para o homem quando criou o homem. Mas tem esse jeito que ele veio nos ensinar. Então ele se faz gente, vem viver entre nós e nos ensinar como é que é tratar o diferente, como é que é tratar o outro, como é se identificar com o outro, mesmo achando que o outro não tem nada a ver com você. Que linguagem se usa para falar com o outro quando o outro é agressivo com você, quando o outro te exclui, quando o outro te recrimina, quando o outro te rotula você, quando o outro etiqueta você, como a sociedade gosta de fazer, botar etiqueta nas pessoas. Ele vem nos ensinar isso. Ele vem nos ensinar uma mensagem que destrói a nossa ideia pobre de religião, miserável. Essa ideia de religião construída pelo homem, ele vem e destrói esse conceito, acaba com essa história. E nos traz uma espiritualidade que vai além do discurso bonito, que vai na prática, que vai para o dia a dia, que vai no toque, que vai no tato, que vai trazendo vida. Não são palavras bonitas que convencem alguém, são palavras que mudam a natureza das pessoas, muda a mente, muda o coração. Segundo ele mesmo diz, é a água viva. Você já tomou água de filtro? Geladinha, aquele filtro de barro? É uma delícia, né? Água de torneira também é bom, mas aquele do filtro do barro, que está geladinha, é ou não é? Agora, você tomar água viva, que está brotando ali da fonte, é outro papo, é ou não é? É outra coisa. E ele, nessa conversa que ele vai ter com essa mulher, ele fala dessas coisas. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti por essa manhã, esse domingo, primeiro dia da semana que nos lembra a Tua ressurreição. Obrigado, Senhor, por nos chamar à vida e nos dar esse dia para nos reunirmos em comunidade, juntando nosso coração, nossa mente, para adorar o Teu nome, para celebrar a Tua glória, a Tua grandeza, para lembrar das Suas promessas, para renovar a nossa mente, o nosso coração, para unir, Senhor, os nossos corações na missão que o Senhor nos deu, de irmos compartilhar com os outros aquilo que o Senhor tem feito conosco. Obrigado por essa manhã de cura, de restauração, de vida. Essa manhã que nós enchemos a nossa mente para voltarmos para uma semana, Senhor, realizando, sendo gente, experimentando a Sua vontade, protestando contra a loucura da humanidade e nos declarando que estamos sendo curados dessa loucura que também temos. Nós Te louvamos, Senhor, por essa experiência, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Fale conosco. Enquanto meditamos aqui na Sua palavra, nos traga cura no corpo, na saúde, nas emoções, na mente. Visite quem está doente aqui, quem está doente na sua casa, no seu quarto, na sua sala, sentado aí na cadeira sozinho, ouvindo essa conversa que estamos fazendo. Visite, Senhor, aqui e agora, e aqueles que acessarão esse conteúdo amanhã,
para a glória do teu nome, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4 de João. Jesus, só para você entender, Jesus ele está saindo, está indo para, ele está num deslocamento, ele vai para Galileia e ele passa por Samaria. E ele é judeu, e os judeus, quando fazem esse tipo de deslocamento, todo deslocamento que um judeu faz, que ele tem que passar por Samaria, é como se ele sai de um bairro, de um município, vai para outro, ele tem que passar por Samaria. Só que Samaria, para o judeu, ele é um bairro, como se fosse um bairro aqui, né, um município grande, onde só tem gente que não é puro sangue. Gente mestiça. São judeus que se misturaram com não judeus e tiveram filhos, meio judeu, meio não judeu. E isso para um judeu puro sangue, já viu isso, meu negócio de puro sangue? Aqui no Brasil a gente tem um negócio que é muito interessante, né? A pessoa fica com uma discussão de quem é negro e quem é branco, né? E aí você fala, você fica pensando, fora quem chegou em 1500, e fora eles que chegaram aqui, todo mundo que nasceu aqui é puro sangue. É filho de branco, com negro, com índio, com amarelo. E aí você, às vezes, vê uma discussão louca no nosso meio, quem é branco, quem é preto. Nós somos muito estranhos mesmo, né, irmãos? E o povo judeu tinha essa loucura também. Vocês veem que nós temos umas loucuras muito parecidas, né? Então eles tinham que sair de um lugar e ir para o outro, eles passavam por Samaria. Samaria era o grupo dos mestiços. Só que como o judeu tem-se a prática religiosa, nós vamos falar sobre religião hoje também, eles então entendiam que aquela mistura de raça era também uma identificação, uma identidade que eles rejeitaram a Deus. E de que eles não eram puros, nem de sangue, nem na fé. Então, os samaritanos eram, eu falei samaritano, não é isso? É um povinho mesmo, é um povinho. Então, todo judeu que ia fazer uma viagem e tivesse que passar por Samaria, ele dava uma volta grande para não pisar no território do samaritano. Porque ele tinha que reafirmar para si mesmo e para os outros que ele não só não tinha contato com essa gentalha, como ele tinha que testemunhar, né? Ele não concorda, ele entendia que aquele povo era um povo reprovado por Deus e ele tinha que afirmar para si mesmo e para os outros que ele não tinha contato com aquela gentalha. Então eles davam uma volta. Todo judeu decente faria isso. Jesus de Nazaré não é um judeu decente. E aqui decente eu vou usar no contexto que eu falei a semana passada de moral, lembra? Aquela conversinha fiada de moral, produto da religião. Então Jesus não é esse cara. Jesus ele é escandaloso. A graça é escandalosa. A graça escandaliza a mim, irmãos. Tem coisa que eu leio nas escrituras que eu falo, olha, eu fico escandalizado. Mas devagar eu estou me convertendo. E estou concordando com Jesus, porque eu sou rebelde. Eu sou bom para não concordar com Jesus, eu gosto de concordar comigo mesmo. Eu gosto de ter muitas vezes eu me vejo discutindo com Jesus, querendo provar para ele que eu estou mais certo do que ele. Você não faz isso, eu imagino que você não faz isso. Mas eu fico fazendo isso interiormente, aqui na minha cabeça, sabe? Quando eu leio a Bíblia, Jesus fala para eu fazer uma coisa, eu faço outra. E eu chamo ele de Senhor. Eu chamo ele de Senhor, mas eu faço outra. É como se eu estou dizendo, ó Deus, eu sou seu mano, mas na prática eu não concordo com você. Então, Jesus, ao invés de fazer esse caminho que todo mundo fazia, ele passa por Galileia, por Samaria. E ele chega num lugar, que é o chamado Poço de Jacó, em Siquém, ou no texto que você lê aí está escrito Sicar, mas é Siquém. E ele então chega lá meio-dia. Meio-dia, os discípulos dele tinham saído para fazer uma compra, que eles tinham que preparar alimentos para a viagem. Meio-dia, irmãos, é a hora que lá naquele poço ninguém vai, porque é a hora que o sol está derretendo o cérebro, né?
Então ninguém vai meio-dia pegar água. Só isso é em Samaria, irmão. Samaria, vocês estão entendendo que é o lugar de um povo discriminado. Só que esse povo que é discriminado, que sofre rotulação, que sofre preconceito, esse povo que se sente menor, diminuído, que eles se sentem mais ou menos como se fosse a minoria. A minoria. Os grupos dentro do grupo de minoria, eles são assim, se sentem assim. Mas como eles são igual a todos os outros seres humanos, eles também discriminam, eles também rotulam, eles também carimbam as pessoas, dizendo que elas não prestam porque fazem coisa que eles não fazem. Você percebe? O judeu discrimina o samaritano, que discrimina o próprio samaritano. Então, uma mulher foi lá pegar água. E ela foi pegar água meio-dia, pior hora do dia. Ninguém ia meio-dia. Por que ela ia meio-dia? E eu vou usar aqui uma linguagem fácil. Ela era uma piriguete. Me deram essa sugestão, vou adotar ela. Ela era uma piriguete. Uma linguagem mais arrumadinha hoje é modelo de programa. Modelo. Por quê? Não me interessa. Não é um assunto meu. Mas ela era assim. O que levava ela a fazer isso, eu não sei. Eu não sou Deus, não posso entrar no coração dela. Mas os samaritanos, então, discriminavam ela. Então é muito louco esse negócio de alguém que é triste porque é discriminado, mas não vê a hora de discriminar alguém para poder se autoafirmar. Já que eu sou discriminado, eu preciso agora pegar alguém para bater. Todo mundo bate em mim, deixa eu bater em alguém. Você já experimentou isso? Você já apanhou? E fica tão nervoso, você fica caçando um para bater, você não acha ninguém, aí o cachorro passa perto de você, você pum, no cachorro. Na sua casa. Mas o que ele fez? Cachorro é para isso mesmo, é para chutar. Aí vem... Você já viu? Essas coisas não acontecem com a gente, pessoal. Estou falando assim só do que a gente vê por aí. Chuta o gato, quer estrangular o ratinho, enfim. Aí essa mulher vai pegar água meio-dia. Por quê? Porque meio-dia ninguém vai. Ela vai na sombra do sol. Percebe isso? Ela vai escondida. Por quê? Porque ela não quer ser de novo esculachada como: aê, piriguete, sem vergonha, vagabunda. Ela não quer ouvir isso de novo. Então ela vai meio-dia, onde não tem ninguém para encher o saco dela. Tá? Não vou falar mais isso não. Tá? Deixa eu ler para vocês, capítulo 4, a partir do versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Quem está lá? Meio-dia, no sol, quando ninguém está perto. Quem está lá, irmãos? Jesus de Nazaré. Deus está lá. O Deus que se fez gente está lá. Eu acho isso extraordinário demais. Onde ninguém quer ir, com quem ninguém quer conversar. Com aquele que representa a reprovação. Jesus de Nazaré está lá. E ele não está lá porque ele não tem o que fazer. Ele é Deus. Ele se esvazia da sua glória e vai encontrar aquela mulher. Me parece que tem alguma coisa para eu e você aprendermos aqui. Me parece que tem alguma coisa para aqueles que se dizem seguidores de Jesus de Nazaré aprender. O que nós vamos fazer? Vamos ser como o judeu? Ele era judeu. Vamos ser como os samaritanos? Ela era samaritana. Ou vamos ser só como Jesus de Nazaré? Ele, então, está lá com aquela mulher e diz assim: dê-me um pouco de água. Aí os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha que interessante. A mulher samaritana identifica que ele é judeu. Ela é samaritana, vive recriminada.
sabe que os judeus não gostam dela. Pinta lá um judeu, homem. O homem já não falava com mulher, judeu já não falava com a judia. Um judeu não falava com um samaritano. O que dirá um judeu falar com a samaritana? Então, está tudo trocado aqui. O quebra-cabeça foi tudo tirado, as peças, está tudo fora do lugar. Jesus agora se dirige a uma mulher e diz, dá-me de beber, dá um pouco dessa água aí. A mulher está no poço. A mulher olha para ele e fala com um tom, irmão, de... o tom dela é o tom de quem fala, não, esse judeuzinho meia tigela vai ainda querer... Ela fala assim, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? É tipo assim, quem é você? Está entendendo? Tipo assim, eu estou no meu território. Quem é você? Como você, judeu, vem falar comigo, samaritana, e ainda pedir água? O tom dela, a mim, me parece esse tom que é fruto de quem vive nesse ambiente de repressão, de intolerância, de limite. Quem é você para vir pedir água para mim? O comportamento dela é um comportamento de quem estranha o comportamento daquele homem. Jesus então responde, ele diz duas coisas. Se você conhecesse o dom de Deus, primeira coisa, ele começa o tratamento na hora. Jesus é o máximo, irmãos. Jesus não fala assim, sua vigarista, eu sou Deus, vim aqui te ajudar, você ainda me trata assim? Agora eu vou te encher de porrada. Não, Jesus não faz isso. Jesus, ele... como nós temos que aprender com Jesus, irmãos? A gente precisa se despir das nossas vestes de religiosidade. E precisamos encarnar a consciência de Cristo em nós, para não termos preocupação em que palavra nós vamos achar, para não ofender o outro, e simplesmente usar a palavra que naturalmente brota do coração. Você viu aquela pessoa que fala alguma coisa para o outro ofensivo e diz, eu não quis dizer isso? Não, você quis dizer isso, você quis dizer o que você quis dizer. A gente diz, muitas vezes, bobagens que não deveria falar, e todo mundo erra. Mas mesmo as bobagens que nós falamos que não queríamos falar, na verdade, fazem parte das crenças que nós temos dentro de nós. E a gente pode até querer arrumar depois, não é assim? Mas faz parte das crenças que nós temos dentro de nós. E você quer ver eu e você mudar as nossas palavras e pararmos de pedir desculpa para os outros por estarmos falando o que nós falamos? É quando nós mudamos as nossas crenças, a nossa consciência. E aí nós não precisamos mais ficar buscando palavras para acertar. A gente só diz o que está dentro de nós. Jesus não fica assim, o que eu falo para essa mulher agora? Espera aí, me dá 5 minutos, deixa eu pensar. Vou contar até 10 para não ficar nervoso com essa mulher e dar uma resposta boa. Jesus não faz isso. Ele dá uma resposta imediata. Por quê? Porque a consciência dele é aquela. O coração dele é aquele. A mente dele é aquela. Eu e você precisamos dessa mente de Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo diz, né? Vocês têm a mente de Cristo. Não é o cérebro de Cristo, é a mente de Cristo. Vocês têm a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Ora, ele mesmo nos ensinou. Paulo não, né? João é que diz isso, né? Não é necessário que... É Pedro que diz, eu já vou descobrir quem é. Diz assim, olha, não é necessário que ninguém vos ensine nada, porque vocês têm o Espírito de Deus. E se eu tenho o Espírito de Deus, ele fala comigo. Eu posso até ser rebelde, mas ele fala comigo, ele vai mudando a minha mente. Então, olha que resposta que Jesus dá. Se você conhecesse o dom de Deus, e segundo, quem é que está te pedindo água? Você teria pedido água. Você teria pedido, e dele receberia água viva. A mulher é uma religiosa, nós vamos perceber isso daqui a pouco. Vamos seguir aqui, mas só para esclarecer essa conversa. Ele diz para ela que ela não conhece o dom de Deus.
E o que é o dom de Deus, irmãos? Tiago fala que toda dádiva vem de Deus, toda dádiva. Você respira? É dom de Deus. Você anda? É dom de Deus. Você sente dor? É dom de Deus. Você tem vocação, habilidade, inteligência, capacidade, criação, criatividade? É dom de Deus. Você tem alguma sensibilidade que você chama de espiritual? Eu tenho uma sensibilidade, eu percebo as coisas, eu sinto as coisas. Você tem essa percepção, você vê coisas? É dom de Deus. A Bíblia diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Toda dádiva vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo que eu e você recebemos vem de Deus. Mas aquela mulher não conhecia o dom de Deus. E esse dom de Deus, o Senhor está dando uma ênfase a essa graça de Deus, a esse cuidado de Deus, que está além daquele cuidado que veio para todos os homens. E esses homens se perderam e se tornaram esse produto que produz ódio e ressentimento e dor. Que aquela mulher sabe bem o que é isso. Ela sofre isso. E então ele diz, olha, você não conhece o dom de Deus, mas ela é religiosa. Olha que interessante como ela é religiosa. Deixa eu ler aqui com você. Versículo 11. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Aquela mulher está fazendo referência a Jacó, patriarca da fé monoteísta do judaísmo. Ela está fazendo referência ao patriarca, ela conhece a tradição. Ela tem referência daquele que traz, daquele que recebe do seu representante mais antigo, que recebe a revelação de Deus. Abraão, ela fala de Jacó. Você é maior do que o nosso pai, que nos deu esse poço, e ele e os filhos dele beberam desse poço. Ele está falando de água viva. Ela faz associação dessa água com alguma coisa que tem a ver com a fé dela. Ela tem religião. Essa mulher é essa piriguete, mas a piriguete tem religião. Parece que não está resolvendo muito a vida dela. Olha que interessante, deixa eu ler um outro texto. Ela diz assim no versículo 19, nós vamos voltar à leitura, mas ela diz no versículo 19, versículo 20, ela diz no versículo 20, nossos antepassados, olha de novo, ela falando de tradição, nossos antepassados adoraram nesse monte. O monte que ela está é o Monte Gerizim. Então, nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é onde se deve adorar. E ela então quer saber de Jesus. Onde se adora? Vocês percebem que a linguagem dela é de alguém que tem religião e é praticante? Ela fala de Jacó. Então ela lê os escritos, ela lê a Torá, ela lê o Antigo Testamento, ela tem acesso a isso. Se ela não lê, ela recebe disso. Ela vai ao templo, que é lugar de culto. Só que o templo que ela vai, que é o lugar de culto dela, é no Monte Gerizim. E por que é o Monte Gerizim? Porque, de novo, como eles são samaritanos, eles foram excluídos do grupo religioso judeu. Então, eles não só são um povo miscigenado, misturado, como é um povo que não merece a nossa religião, essa é a cabeça do judeu. Então, os judeus adoram a Deus onde? No templo. Que templo? Em Jerusalém. E eles não podem vir para Jerusalém, estão proibidos de vir em Jerusalém. Então eles não podem adorar? Não, eles vão criar o lugar deles.
para eles adorar. E eles então fazem um templo no outro monte, o Monte Gerizim. E quando eles vão no culto deles lá em Gerizim, eles têm certeza que Deus está lá. E quando é lido a Torá lá no monte deles, no templo deles, no Monte Gerizim, eles têm certeza que lá é o lugar de adoração. Só que o judeu, quando está em Jerusalém, no templo de Jerusalém, é lido a Torá, eles têm certeza que está ouvindo a palavra de Deus. E quando eles adoram, eles têm certeza que estão adorando Deus. Mas o Deus está no Jerusalém ou Deus está no Gerizim? Isso é conversa de louco, mas é isso que os homens são. É isso que a religião produz. A religião, irmãos, por definição, ela vem da palavra... Tem duas palavras basicamente usadas. É religio, mas duas palavras são usadas para definir ela. A mais conhecida é religare, que traduzida para nós é tornar a ligar. Então, a cristandade usa essa linguagem para dizer religião tem a ver com religar. Religar quem com quem? Religar Deus com o homem. Então, a religião religa o homem a Deus. Só que outras religiões também usam essa definição. Religio significa religar, religare, que é religar a Deus. Logo, cada religião diz que está religando o homem a Deus do seu jeito. Tudo bem aqui, irmãos? A outra palavra usada é relegare, que era usada pelos romanos na época de Jesus, e traz o sentido de releitura. Essa é menos conhecida e menos usada. Mas no Império Romano, isso era o pensamento grego e romano era esse. A palavra era relegare, que era releitura. Então traz a ideia daquele que, no cuidado de cultuar ao seu Deus, não importa que Deus é, ele busca minuciosamente o que o livro deles ensina. Então, essas duas palavras que definem religião, ela pode se enquadrar para nós, os cristãos, que dizemos Deus nos liga a Deus, a nossa fé nos liga a Deus, mas também pode ser usada por outros grupos. Uma das definições práticas de religião, a gente encontra isso em sociologia, uma das definições práticas é que religião serve para conectar pessoas, para integrar pessoas. Essa é a prática da religião. Ninguém pratica a religião sozinho. Eu estou praticando a religião na minha casa, só eu comigo mesmo. Isso é espiritualidade. E aqui eu estou aproveitando para fazer a distinção entre uma coisa ou outra. Espiritualidade é o conceito do homem que busca contato, busca desenvolver relacionamento, busca sentido para a sua vida. Espiritualidade, ela é melhor definida assim, é o homem que busca sentido para a sua vida para além do que é tangível, da materialidade, do que se pode apalpar. Então ele busca essa espiritualidade, ele busca esse contato, ele busca transcender e além dele mesmo, além da materialidade, sem necessariamente passar pelo conceito de Deus. Então, espiritualidade tem a ver com essa busca de sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? Para que eu existo? Para que eu sirvo? Para que esses meus talentos, minha vocação, minhas habilidades, meu corpo, minha inteligência? Para que é isso? Ok, é para ganhar dinheiro? Ganhei. É para ter família? Já tive. É para ter filhos? Já tive. É para fazer coisas bacanas? Já fiz. Mas e aí? Qual o sentido maior? E aí começa a se desenvolver espiritualidade, que é a busca para além de mim mesmo. Só que não é necessariamente buscando o divino, que nós chamamos de divino. Não é buscando um Deus, uma entidade. Então alguém pode ser, por exemplo, desenvolver espiritualidade, buscando sentido para a vida, fazendo, por exemplo, trabalhos filantrópicos, se envolvendo com uma ONG, indo para outros países para ajudar outras pessoas que estão em necessidade, como, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, que é uma instituição extraordinária, né?
Eles fazem um trabalho extraordinário. E muita gente está lá desenvolvendo espiritualidade, usando o seu talento, sua habilidade e desenvolvendo espiritualidade. E você ouve o depoimento de algum deles dizendo: não, eu estou aqui porque eu já fui médico, já tive sucesso, já realizei, e agora eu estava buscando alguma coisa além de mim, que me desse sentido para a minha vida. E eles chamam isso de espiritualidade. Então, espiritualidade é quando eu e você estamos na nossa casa, na minha casa, eu estou lá lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, estou no ônibus, estou no carro, e estou falando com Deus, estou estudando a palavra de Deus. Isso é espiritualidade, é eu individualmente mantendo relacionamento com meu Deus, buscando sentido para a vida, para além de mim mesmo. Isso é espiritualidade. E as pessoas podem desenvolver isso com a referência de Deus ou sem a referência de Deus. Tudo bem, irmãos? Então, nesse sentido, essa mulher aqui, ela tinha espiritualidade e religião. Religião serve, então, para unir pessoas, para conectar pessoas, para organizar pessoas, onde eu e o outro, com a sua espiritualidade, concordamos em nos unirmos para uma celebração comunitária. O nome disso é religião. Aquela mulher tinha religião. Os judeus tinham religião. Um dos pensadores modernos, um dos pensadores mais conhecidos que nós temos hoje, mas hoje não, já há muito tempo, né, o Karl Marx, que desenvolveu o marxismo ou o comunismo, ele tem duas frases dele. Uma é que a religião é o ópio do povo, é a droga, né? Para deixar as pessoas muito doidas. A outra é que a religião é uma maneira de escapar do sofrimento da vida e colocar a esperança num futuro. Então, para quem não consegue encarar a vida, para quem não consegue encarar a dureza da vida, joga a sua esperança para um futuro. E o nome disso é religião. Aquela mulher, e eu estou dizendo isso porque esses conceitos estão sendo muito explorados hoje. Você precisa de Deus porque você não encara a realidade da vida. Você precisa de religião porque você não consegue lidar com os problemas da vida. E o conceito novo que se tem novo não, né? Que é mais usado agora, a nova palavra é: eu posso desenvolver minha espiritualidade sem ter religião nenhuma. Então, se você sente necessidade de ter a sua religião, tenha a sua religião. Eu posso desenvolver a minha espiritualidade sem religião nenhuma. Por quê? Porque a religião ficou rotulada como uma coisa ruim. Para aquela mulher, é o que ela está vivendo também. Ela tem a sua religião. Ela tem a sua religião, ela tem um lugar de culto, ela tem um templo, ela tem um sacerdote, ela tem um altar, ela tem o dia de sacrifício, ela tem o sacrifício para ser feito. Mas quando ela começa a ouvir Jesus, aquele cara diferente, ao invés de ele ter uma palavra de repreensão para ela, a palavra dele é para tratar a mente e o coração dela, o interior dela, a sua essência. E ele diz para ela: mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você pediria para ele. Ele fala na terceira pessoa, né? Você pediria para ele e ele te daria água viva. Aquilo começa a mexer com a cabeça dela. E ela então parece que começa a falar: água viva, isso tem a ver com os profetas, isso tem a ver com a promessa, isso tem a ver com o Messias. Eles tinham as festas deles, que eles falavam muito dessa água viva, lembrando o tempo em que Deus no deserto deu água para o povo que estava morrendo de sede. A água viva, Deus supre a minha necessidade, não só física, material, mas para além da minha materialidade. Então ela tinha espiritualidade e tinha a sua religião. Só que a espiritualidade dela e a religião dela não saciava ela, não lhe trazia sentido pleno na vida. E ela então vai buscando se realizar, no caso dela, buscando relacionamentos. Ela tem um, não dá certo, tem outro, 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 não dá certo. Ela já teve 5 homens, está no 6º. E ela está buscando.
E as pessoas são assim, as pessoas buscam. Um busca na droga, outro busca no sexo, outro busca no dinheiro, outro busca na religião, outro busca no status, outro busca se travestindo de uma coisa que não é, querendo impressionar as pessoas. Mas o ser humano é assim, ele está em busca. E começa buscando por um caminho que é bacana e daqui a pouco se perde. E é uma busca, aquela mulher está buscando. E Jesus veio se encontrar com ela e diz: mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você pediria e eu lhe daria água viva. Alguma coisa começa a mexer na cabeça dela. Ela fala: ué, mas você não tem nada como tirar a água? De que água viva você está falando? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu dessa água aqui desse poço e deu para os seus animais, para os seus filhos, para a sua família. Você é maior do que ele? E ele então responde para essa mulher: quem beber dessa água, desse poço, a água que o Jacó te deu, o Jacó simboliza a religião dela. O Jacó é a referência de religião dela. O Jacó é a certeza de que ela está certa. O Jacó para ela é a certeza de que ela está certa. O Jacó é a referência dela de templo. O Jacó é a referência dela de culto. O Jacó é a referência dela das leituras que ela faz. E ela acabou de dizer: o meu pai Jacó bebeu dessa água. Você é maior do que ele? Aí Jesus diz: essa água que você bebeu, se você beber dela, ele está dizendo, a água que o Jacó te deu, a religião que o Jacó te deu, a religião que você tem e que é uma água, se você beber dessa água, você continuará tendo sede. Porque a religião é assim. A religião é sim uma construção humana. A religião é sim uma projeção humana. A religião é sim um grupo de pessoas que se reúnem em torno de um conceito. Ele está dizendo: essa água, se você continuar bebendo dessa água, você vai continuar tendo sede, porque você já descobriu que essa água não mata a sua sede. Eu estou parafraseando, já fazendo aqui a aplicação. Mas se você beber da água que eu lhe der, essa água vai fazer uma nascente dentro de você e a sua busca vai acabar. Ela vai gerar em você um rio de água viva. Você não vai ter mais sede. Aquela mulher fala: por favor, Senhor, me dá dessa água. Não é possível, eu estou buscando isso, eu estou atrás disso. Veja que a vida pessoal dela é um testemunho da sua vida religiosa. Ela tem religião, ela tem espiritualidade, ela conhece Jacó. Ela tem a prática de espiritualidade, ela tem religião, mas essas duas coisas não estão resolvendo o problema para ela, porque ela continua buscando. Jesus lhe diz: quem beber dessa água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher fala: não, peraí, do que você está falando? Aí ela diz assim: Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui para tirar a água. Aí ele toca na angústia da vida dela: eu vou te dar, mas vai lá, chama seu marido. Nos dias de hoje seria: a casa caiu. Chama seu marido. Ela olhou para ele. E é interessante que a resposta dela já não é de quem está armada como no começo. Como você, Senhor, sendo homem, vem pedir para mim água, a samaritana água? A resposta dela já mudou. Por quê? Porque a conversa de Jesus já está mudando a cabeça dela. O evangelho de Cristo, quando ele nos alcança, ele não nos deixa mais bonitinho nem melhorado. Ele nos transforma. E ele não transforma de fora para dentro, ele transforma de dentro para fora. Muita gente que hoje você olha ainda está com a cara esbagaçada, destruída. Calma, não seja juiz, ele está sendo transformado. Deus está transformando ele de dentro
para fora. A religião é o contrário. A religião precisa, logo que pega você, te embonecar, te dar uma arrumada, empetecar você, para levantar você como troféu e dizer, olha, e aqui eu vou usar essa linguagem, essa vagabunda, agora. Olha como ela está agora. Parece uma serva. O pessoal gosta de falar isso, né? Bom, Jesus não se preocupa com essa linguagem. Ele não tem problema com isso. Senhor, me dá dessa água. Eu quero, é isso, eu estou precisando disso. Você já pregou o evangelho para alguém? E você está falando e você precisa ir embora, deu horário de você ir embora, não dá para você falar, mas a pessoa quer mais. Calma, fala mais um pouco. Peraí, eu quero. E você fala, não dá. Você já sentiu gente com sede do evangelho, não de religião, não de cristianismo? Eu vou correr aqui. Semana que vem, se der, vou voltar nesse tema sobre a questão da religião. Mas um dos maiores inimigos do evangelho de Jesus, irmãos, chama cristianismo. É uma religião. Cristianismo, essa religião, é um dos maiores inimigos do evangelho de Jesus de Nazaré. E já eu explico por quê, se der tempo. Não vai dar. Mas é o maior inimigo do evangelho de Jesus de Nazaré. Porque ela abraça e ensina uma parte do que o evangelho de Jesus de Nazaré ensina, e do outro lado ela nega a prática daquilo que o evangelho de Jesus de Nazaré ensina. Então a pessoa fica confusa. Ela diz, eu sou cristão, e eu sou cristão, e nós dizemos que somos cristãos, mas parece que uma grande parte da sociedade diz que é cristão. E é a mesma sociedade que está matando, esfolando, arrancando, pendurando, né? Querendo arrancar a pele. E é cristão. O nome disso é cristianismo. Só que cristianismo não tem nada a ver com o evangelho de Jesus de Nazaré. E essa mulher se encontrou com quem? Com Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré está começando a desconstruir o conceito dela de religião. Religião é aquele lugar onde as pessoas gostam de se esconder para parecer bonito para os outros. E nesse sentido, o cristianismo é um inimigo do evangelho de Jesus. Jesus então fala para aquela mulher, vai lá e busca seu marido. Ela diz, olha como ela confessa. Como é bom, né, irmãos, ter alguém para você. É bom demais. Alguém que é discriminado, rotulado, ou está numa situação, você mesmo se encontra, às vezes a gente se encontra numa situação de mal-estar, e você tem alguém que você possa abrir o coração, sem a pessoa estar olhando, assim, quando você começa a falar, ela vai ficando séria. Né? Sou seu amigo, pode falar, irmão, estou te ouvindo. Que essa semana eu roubei. Como é que é? Vai mudando, né? Quem está ouvindo, vai ouvindo você, vai mudando o semblante. Daqui a pouco está assim, irmão, é melhor você tomar cuidado. Posso voltar a semana que vem? A semana que vem não vai dar. Alguém já começa a falar, deixa eu me distanciar desse cara aí, que esse cara está muito ruim. Olha a linguagem dela, que bacana. Não tenho marido, respondeu ela. Olha, na lata, não tenho marido. Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Poliamor, não, poligamia. Não, também não, né? Que ela acho que teve 5, cada um no seu período. E ela deve ser jovem, né? Porque ela está lá no poço, foi buscar, não deve ser uma senhorinha, né? Deve ser uma mulher saradona, né? Uma bonitona. O fato é que você já teve 5. E o homem com que você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então ela é religiosa, a religião não está dando nada para ela. Ela tem a sua espiritualidade, que não está lhe trazendo nada. Ela tem uma angústia na vida, buscando se preencher através do relacionamento com alguém, e também não está dando certo. E o Senhor diz para ela, olha que bacana, não é dele dizer assim, é isso mesmo, sua sirigaita. Ele diz, o que você está dizendo é verdade. Só Jesus resgata, irmãos, coisas boas dentro de nós, né? É verdade. Talvez muita gente chamasse aquela mulher de, essa mulher, quem acredita numa palavra dessa mulher? Mas ele diz, é verdade o que você está dizendo. Senhor, disse ela, vejo que é profeta. E aí ela diz, nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém.
é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai. Nem, ele está falando de pai dele, né? Adorarão o Pai. Nem nesse monte, que é Gerizim, nem em Jerusalém. Vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, os judeus, adoramos quem conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas chegou a hora, e esse é o momento, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele pega o templo dela e destrói. Ele pega o altar dela e destrói. Ele pega o sacerdote dele e vira fumaça. O Monte Gerizim, ele está falando, isso aí não serve para nada. Ele pega o templo de Jerusalém e destrói. Ele pega o sacerdote de Jerusalém e vira fumaça. Ele pega os ritos de Jerusalém e transforma em nada. Ele diz: vem o tempo, e chegou o tempo, mulher. Esse é o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, porque em Jerusalém o que tem lá é religião. No Monte Gerizim o que tem lá é religião. Ele está oferecendo para ela agora uma nova espiritualidade, que é essa busca que eu faço a alguém para o sentido da vida. A busca que eu faço no sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Essa angústia, essa ânsia, esse sofrimento, essa angústia que a vida produz em mim, me faz questionar qual é o sentido de viver, já que isso não me preenche, já que isso não me completa, já que isso não me satisfaz. Então cada um busca em um caminho satisfazer. Ela buscou em homens, buscou no afeto, talvez na relação sexual, não sei se esse é o caso, mas me parece que ela está buscando alguém. Ela está buscando alguém. Então nessa busca, o Senhor diz para ela: chegou um novo tempo. A sua religião não tem servido você. A religião de Jerusalém não vai servir você. E ele está falando agora da resposta da segunda pergunta que ele fez. Primeiro, se você conhecesse o dom de Deus. Segundo, se você conhecesse quem é que fala com você. Ali estava agora quem poderia dar sentido à vida dela, que ele mesmo está dizendo é o dom de Deus. Ele é o dom de Deus. É como se ele dissesse para ela: olha, você está com a sua Bíblia aí há tanto tempo, no Monte Gerizim, na sua religião. E os judeus estão com a Bíblia deles lá em Jerusalém, tanto tempo. Mas nem eles, nem você, sabe quem é o dom de Deus. Aí ele está dizendo: eu sou o dom de Deus. Eu sou a água viva. Ele diz assim: esse aqui que está falando com você, eu mesmo. Parece uma redundância, mas ele está falando: sou eu. A impossibilidade, né? Na religião, a possibilidade dela se encontrar com o Messias era a mais remota das remotas das remotas. Ela jamais acreditaria que Deus um dia viesse visitar ela, porque ninguém quer encontrar ela, senão os homens que vivem com ela. Mas o Deus que não é o Deus da religião dela, o Deus que não é o Deus da religião dos judeus, o Deus faz gente e vai se encontrar com ela e vai ensinar para ela um novo jeito de se relacionar com o Pai. E ele usa essa linguagem: o meu Pai, o Pai procura esses adoradores. E quem são esses adoradores? Ele vai explicar. São aqueles que recebem o Espírito Santo dele. Lá no capítulo 8, quando é o último dia da festa, a festa das tendas, que é uma festa que ele participa, eu falei a semana passada, diz assim que no último dia ele se colocou em pé, deve ter subido num banquinho igual esse aqui, num palco desse aqui, se pôs em pé, e quando a galera está fervilhando de gente,
Ele diz assim: quem tiver sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte de água viva. Ele fala isso para uma multidão dentro do templo, para destruir o conceito de religião dentro do espaço da religião. Mas para aquela mulher, ele vai falar na rua, ele está tendo contato com ela, ele está desconstruindo o conceito de religião dela, desconstruindo o conceito de espiritualidade fajuta dela, sincera, mas fajuta. Ela vivia aos abraços com a ideologia samaritana. Sabe qual era a ideologia samaritana? Os judeus não prestam. Sabe qual era a ideologia samaritana? Deus não está com os judeus, Deus está com a gente. Sabe qual era a ideologia samaritana? Os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, não são os pais dos judeus. Isso é ideologia. Sabe qual era a ideologia dos judeus? Os samaritanos não prestam. Os samaritanos são miscigenados. Os samaritanos não são sangue puro. Os samaritanos não têm templo. Os samaritanos não cultuam igual a gente. Os samaritanos não são como nós. Isso é ideologia. E sabe qual é o conceito de ideologia? Dá uma pesquisada lá. Ideologia, seja ela nascida com boa ou má intenção, a ideologia é um instrumento para falsear a verdade. Dá uma pesquisada lá para você ter certeza do que eu estou te dizendo. Ideologia, segundo o conceito filosófico, é um mecanismo para falsear a realidade. Sabe o que é realidade, irmãos? Nós outro dia pregamos aqui sobre essa questão de percepção, né? Você olha de um jeito, eu olho de um jeito e a pessoa diz, cada um tem a sua verdade. Não, cada um não tem a sua verdade. Cada um percebe de um jeito, mas a verdade é o fato. E o fato ninguém pode mudar. Se eu pegar isso aqui e jogar para cima ou para lá, alguém vai olhar e vai dizer, olha, o pastor estava nervoso, jogou água na irmã. Outro vai dizer, estava possesso, quis derrubar alguém. Outro vai dizer, não, ele só estava dispensando. As pessoas vão perceber de maneira diferente, mas o fato é que esse copo vai sair da minha mão, vai voar e vai bater no chão, e isso é inegável. Isso é o fato. A maneira que as pessoas percebem são diferentes. Ideologia tem o objetivo de distorcer o fato para atacar o outro. Que outro? O outro grupo. Então, quando hoje se fala de ideologia, eu vejo o que acontece com essa mulher samaritana. Ela está agarrada, abraçada com uma religião que virou uma ideologia. E ela vê um judeu que representa um grupo de judeu que tem uma religião e está agarrada com uma ideologia. E agora Jesus de Nazaré vem ensinar para ela uma nova espiritualidade. E vem desconstruir o conceito ideológico, toda ideologia, seja ela religiosa, econômica, social, de gênero, toda ideologia tem um objetivo de falsear a verdade. Você vê dois times de futebol, duas pessoas conversando sobre time de futebol, eles se agarram numa ideologia e começam a atacar o outro, desconstruindo, dizendo que tudo que o outro diz é mentira, mesmo quando o que o outro diz seja verdade. Essa mulher, ela começa a receber essa palavra do Senhor. O Senhor diz para ela, chegou o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é uma ideologia, é um fato. O fato é, não precisa pousar para os outros de que você está adorando a Deus. Isso é coisa da religião. Deus sabe quem está adorando Ele, onde e quando. E Ele procura quem adore Ele desse jeito. Na religião, as pessoas se travestem de espirituais, de boa, de gente boa, de bacana, nos grandes encontros, porque é a celebração da religião. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que eles podem soltar aqui no vídeo uma ceninha rápida de sexo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Claro, estou perguntando porque eu sei que vocês vão dizer que não.
Mas na sua casa pode. Sim ou não? Pode. Ou, se não pode, você faz isso na sua casa. Eu digo lá, você está lá assistindo, aí passa uma cena, você fala, é 2 minutinhos, não tem nada demais. E não tem mesmo. Você vê isso o tempo todo lugar. Dependendo de quem estiver no sofá, né? Passou, acabou. Às vezes o filho fala, ô pai, o que é isso? Ah, isso aí, filho, é coisa errada, não faz isso não. Pronto, está resolvido. Mas a gente faz isso aqui? Não, por que não? Porque em geral nós temos a ideia da samaritana. Aqui é o templo, lugar sagrado. Deus está aqui. Não, Deus não está aqui, Deus está aqui. Deus está aí, e se não estiver aqui, não está aí, ele não está em lugar nenhum. Porque aqui, Jesus diz que ele não está. Mas aqui a gente não passaria isso. Por quê? É porque é o momento do culto? É porque é o momento sagrado? Claro que esse momento nosso de celebração é um momento com objetivo específico. Então a gente tem pouco tempo e foca só naquilo que tem a ver com a nossa edificação. Mas o culto, segundo Jesus, é para a vida. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde? Em Jerusalém? Ele está dizendo que não. Onde? Em Gerizim? Ele está dizendo que não. Onde? Na vida. Em todo lugar que eu e você tiver. Ele desconstrói o conceito de religião. Então, para mim, para você, não fica ofendido quando alguém ataca a religião. Porque eu e você não temos religião. Não fique ofendido quando alguém diz assim, eu não preciso de religião, eu tenho a minha espiritualidade. Porque de fato as pessoas têm a sua espiritualidade. O fato é que nem religião, nem espiritualidade mudam a realidade. As pessoas usam a ideologia para se esconder atrás da religião, para o discurso de espiritualidade. E Jesus está vindo nos trazer uma mensagem. Vocês estão com sede, vocês precisam beber água, mas é água viva. E é essa água viva é que me dá esperança para a minha jornada, para a minha caminhada. Uma psicanalista muito conhecida recentemente, que tem muitas palestras bacanas, chama Maria Homem. Talvez seja legal algum de vocês ouvir ela. Pode ser que alguns ouçam ela e nunca mais volte aqui. Mas ouça ela lá. Mas ouça as pregações que a gente faz aqui também, então. Mas ela diz assim, o Karl Marx diz então que a religião é a negação do sofrimento da vida e a fuga, colocando a esperança no futuro. E aí a gente diz, parece que é isso mesmo. Mas ela faz um comentário muito legal. Ela diz assim, que a ciência, a modernidade, a ciência, a razão, a intelectualidade, o saber, a tecnologia, nos trouxe uma convicção, uma certeza tão grande das coisas. E isso é fato, a ciência é maravilhosa, que bom. Você tem uma dor, você pega um comprimidinho, toma, beleza. Vem um vírus, está matando todo mundo, você toma uma vacina, começa a morrer menos gente. Então a ciência, vamos aplaudir a ciência, é um dom de Deus para nós, glória a Deus por isso. Só que essa ciência que é tão boa e nós celebramos a ela porque ela vem de Deus, começa a trazer um sentimento de que ela nos dá a resposta para todas as coisas. Se ela me dá respostas para todas as coisas, eu tenho em mim mesmo, na pesquisa, na razão, na lógica, a compreensão da vida. Logo eu não preciso mais de Deus. Não preciso mais de uma resposta que vem para alguém que está além de mim. E eu me agarro só com a ciência. E ela nos explica um negócio muito legal. Ela diz mais ou menos assim, a ciência veio e tirou da mente das pessoas a necessidade de pensar na eternidade. E elas pensam agora só no presente. E no presente eu posso me realizar com a ciência. Só que o que nós estamos vendo na prática, e aí nós saímos da ideologia e vamos para a prática, é que o homem, quanto mais ciência tem, mais angustiado fica. Quanto mais ciência tem, menos certeza tem das coisas. Quanto mais ciência tem, mais começa a buscar alguma coisa
que não é Deus, mas que ele não encontra na ciência. Você percebe o beco sem saída que o homem está se metendo? E ela diz que esse é um mal que nós estamos lidando agora e vamos ter que lidar com isso nos próximos séculos. Só que eu só tenho mais 50 anos de vida e olha lá, não tenho um século ainda para esperar isso. E é nesse sentido que a palavra do Senhor vem me ensinar que por mais que eu use a racionalidade, devo usar, que por mais que eu entenda a espiritualidade e tenho espiritualidade, pode ser até sem Deus, a minha essência busca sentido para a vida, como aquela mulher samaritana buscava. E o sentido da vida não está em mim, não está na razão, não está na materialidade, não está naquilo que eu possa palpar. O sentido da vida está para além de mim, que a Bíblia chama de Deus. E quando eu leio a Bíblia, eu encontro ele em Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré disse assim: quando eu der para vocês água viva, essa água viva vai fazer uma fonte dentro de vocês, e vocês vão parar de buscar. Isso aconteceu quando ele ascendeu aos céus e o Espírito Santo veio e visitou os seus discípulos. E hoje todo aquele que busca essa água viva em Cristo Jesus recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o selo, é a convicção de que a esperança que eu tenho para o amanhã e que será completa amanhã nele, em Cristo Jesus, quando eu estiver com ele, eu posso antecipar ela hoje, sentir essa esperança em mim aqui e agora. Mas é uma esperança que vai para além da ciência, vai para além da razão. É a esperança marcada como marca do Espírito Santo em mim. Paulo chama isso de selo. Eu recebo o Espírito Santo e ele me traz alegria, ele me traz paz, ele me traz renovo, ele me traz esperança, mesmo vivendo no caos que nós vivemos. Esse é o caminho que Jesus nos ensina para a nova espiritualidade. É um relacionamento com Deus em todo tempo e em todo lugar. É um relacionamento com Deus que me faz experimentar, antecipar a alegria da esperança que eu tenho nele. A esperança que nós cantamos aqui. Nós acabamos de cantar, né? E queremos estar com o Senhor, queremos a volta de Cristo, queremos que Ele volte para termos Ele plenamente. Nós esperamos isso e confiamos nisso. É uma esperança que está posta no futuro, mas que ela é antecipada aqui e agora. E eu sinto ela aqui e agora. E para mim, cessa a busca. Como cessou a busca para aquela mulher samaritana. Ela creu no Senhor Jesus e saiu falando para todo mundo: eu encontrei o Messias. O Messias eu encontrei a fonte de água viva. Chega de religião, chega de espiritualidade vazia, ideológica. Ela experimenta agora uma nova espiritualidade. Eu quero orar com você, que nesses dias de tanta confusão e de aparentes discursos novos, eu e você percebamos as velhas mentiras, os velhos enganos, e desfrutemos desse evangelho simples, que nos ensina a cultuar a Deus na vida, vendo o outro como um semelhante a nós. Você se acha um pecador? Se você se acha um pecador, seja grato a Deus porque Ele te salvou, e trate todas as outras pessoas como pecadores como você. Se Ele não te condenou, faça como Ele. Não condene ninguém e compartilhe como a mulher samaritana fez a mensagem que ela recebeu. Ela saiu dizendo para todo mundo: eu encontrei o Messias, eu encontrei a água viva. Vamos para essa semana, irmãos, falar para as pessoas: eu tenho recebido água viva. Não é pegar o copo de água e enfiar na garganta de ninguém. As pessoas estão com sede de água viva. Abandone o discurso religioso, por favor. Abandone o discurso religioso. O discurso religioso só atrapalha-nos na nossa missão. Deixe o discurso religioso de lado.
ele não serve para absolutamente nada. As pessoas precisam de água viva. E para isso eu preciso chegar perto delas. Se ela não tem a mesma cor de pele que a minha, se ela não tem a mesma condição financeira que eu, se ela não tem o mesmo gênero que eu preciso ir até ela para dar água viva. Eu não vou jogar água nela de longe. Eu preciso ir compartilhar água viva. Preciso fazer como Jesus de Nazaré. Ir lá dizer para ela, olha, religião é furada. Espiritualidade sem transformação é furada. Vamos, receba a água viva que eu recebi. Se você quiser, tem aqui água viva. Eu vou te dar água viva. Vamos levar água viva? Vamos compartilhar água viva, amados? Diga não à violência. Diga não à discriminação. Diga não ao apontar de dedo. Diga não à religião. E diga sim à água viva. Compartilhe a água viva. Dê água viva aos que estão ao seu redor. Vamos orar? Ore comigo. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus por esse tempo, pela sua palavra, pela verdade do teu evangelho que nos liberta, muda a nossa consciência. Nos ensine, Senhor, a compartilhar essa água viva com os que estão ao nosso redor. Senhor, nos ensine a encarnar a tua verdade, encarnar a Jesus de Nazaré e sermos cristãos de fato, onde estivermos, levando água, levando vida, levando não discriminação, levando não rotulação, levando não condenação, mas levando salvação, levando água viva, levando abraço, levando companheirismo, levando presença, levando afeto, levando ajuda, levando socorro àqueles que estão ao nosso redor. Encha-nos, Senhor, dessa água viva todos os dias, para que cessemos a busca, para que não precisemos mesmo mais buscar em nenhuma outra fonte, para que possamos nos encher do Seu Espírito Santo e nos sentirmos completos nele, Senhor. Senhor, que o Seu milagre em nós seja conhecido pelos que estão ao nosso redor, para o bem de todos, para o nosso bem, para a glória do Seu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.